Cara, eu acho que quando o IB saiu, eu tava entrando no ensino médio. Isso faz tempo pra caralho. IB, se você não conhece, que eu acho muito difícil você não conhecer, é um jogo simples, vamos dizer ele da média, é um jogo de RPG Maker, é um jogo que veio numa leva incrível na época, ano de 2012, para ser mais específico, que foi o primeiro jogo de RPG Maker mais popular assim que saiu no ano, porque depois no meio do ano saiu The Witch's House e depois no final do ano saiu Mad Father. Então, 2012 foi um ano muito importante para joguinhos de RPG Maker, assim, joguinhos que se popularizaram bastante nessa questão de você é uma personagem mais infantil, num lugar que você não conhece, com o objetivo de escapar ou com o objetivo de encontrar alguém e no final sobreviver a um monte de coisa que você não entende, a um monte de coisa que não faz sentido e a um monte de coisa que com certeza quer fazer mal a você e a qualquer outro personagem que esteja com você. E desses três citados, na minha opinião pessoal, IB provavelmente é o que mais impactou, o que mais marcou e o mais importante, não só entre os três, só que o mais importante entre toda a construção de jogos RPG Maker por uma época, depois de alguns anos assim. Tem outros mais importantes, tem outros que marcaram mais ali, por exemplo, o Yuminik, que veio muito tempo antes, mesmo que o Yuminik não seja encaixe exatamente RPG Maker, mas que o Yuminik mais marcou e na minha opinião, IB tá no mesmo nível de Yuminik, tá num nível bem alto em questão de importância ali. E IB foi um jogo popular na época, não só pela qualidade do jogo, mas pelo visual do jogo, que para um jogo RPG Maker é incrível. Até lá atrás, mesmo antes do remake que teve ano passado, ano retrasado, sempre foi um jogo que funcionou muito visualmente. É um jogo muito bonito aos olhos, assim, pelo fator da pixel art do jogo ser muito bem feita e ser muito bem trabalhada. E principalmente, na minha opinião, de novo, o fator música do jogo, porque todo mundo, isso eu consigo cravar, todo mundo que tá na internet, ou que tá no nicho de jogo, ou que tá no nicho de animação, ou que tá no nicho de, sei lá, edit de personagem, edit de pessoas, assim, ou qualquer coisa semelhante a um desses três, já ouviu alguma música de IB. Já se deparou com alguma música de IB em algum momento, porque é impossível isso não ter acontecido. Vira e mexe, sempre estoura uma música de IB de novo, sempre volta alguma música de IB pra o ouvido das pessoas, por assim dizer. Sempre estoura, sempre vira hit as músicas de IB, assim, em algum momento ou outro, porque são músicas ótimas. Elas passam, eu vou falar disso um pouquinho mais depois no vídeo, mas elas passam essa ideia, possa ser energia mais misteriosa, mais escura, mais quase solitária, assim, do jogo. Funciona. A história do jogo é uma coisa um tanto simples, porém, no final de tudo, muito eficiente. Você controla a Ibi, uma criança muito pequena, se eu não me engano, 9 ou 12 anos, eu vou confirmar depois. E você tá junto com os seus pais indo para uma exposição de arte, mais especificamente para ver a exposição do Weiss, não sei, meio alemão, em Gertena, que é uma exposição enorme, é uma exposição que tem quadros, é uma exposição que tem esculturas, é uma exposição que tem tudo que você pode imaginar que um artista consegue fazer. Se fosse um jogo, acho que até bem, não RPG Maker, um jogo mais bem trabalhado, por assim dizer,
usando da forma positiva, bem trabalhando no jogo 3D, um jogo com mais verba e tudo mais, algumas das artes até seriam interativas, de tão grande que é essa exposição, de tanta qualidade que é essa exposição. E chegando nesse lugar, logo no começo do jogo, o Ivy tem uma interaçãozinha ou outra com o pai e com a mãe dela, coisa muito rápida, e depois disso ela sozinha começa a explorar a exposição, ver os quadros, ver as esculturas, conversar com as pessoas que estão por ali, que nesse momento já mostram um dos detalhes mais memoráveis do jogo, assim, porque pela Ivy ser muito nova, ela ainda não sabe muitas palavras possivelmente complicadas para a idade dela. Então, dependendo do quadro que você interage, dependendo da obra que você interage, ela não sabe o nome do quadro. Ela não sabe o nome direto daquela obra. Então, tem um nome, 3 interrogação, ou só tem interrogação, porque ela não faz ideia do nome, ela só consegue ver. Isso é incrível. Isso é abordado mais depois, de outros jeitos, mas nesse momento só tem isso. É só o jogo deixando exposto quão nova a Ivy é, até o quão inocente ela é em alguns quadros, em alguns casos. E depois de uma exploração muito rápida, depois de uma exploração muito simples ali nas primeiras partes do jogo, você, como jogador, encontra onde o jogo começa, que é um quadro gigante numa ala separada só para ele, que no futuro, que a Ivy não conhece essa palavra, você descobre que o nome do quadro é Mundo Fabricado, que é mais uma dessas obras feita pelo Gertena. É um quadro enorme, um quadro meio quase abstrato ali, um quadro com um visual mais infantil, porque parece que ele foi pintado com giz de cera, e prestando atenção no que você andou e vendo, principalmente o quadro, e se você volta depois, dá pra passar despercebido de leve ali se você não prestar atenção no começo do jogo, o quadro retrata a exposição. E depois de interagir com o quadro, as luzes da exposição inteira piscam e o jogo começa. Você volta a andar pela exposição, onde tinha muita gente, agora tá vazio, onde tinham pessoas olhando as esculturas, não tem mais ninguém, e as pessoas que você principalmente não encontram são seu pai e sua mãe. A Ivy se percebe sozinha nessa exposição, a Ivy se percebe sozinha nesse lugar inteiro, porque ela entrou, ela não sabe até esse momento, mas ela entrou no quadro, ela entrou nesse mundo fabricado, ela entrou nesse lugar. E dali pra frente, as coisas começam a acontecer. Depois de entrar no quadro, sem saber que você entrou no quadro, você entra em uma outra escultura, uma escultura que estava no chão, com um peixe gigante, e dali pra frente vai. Logo, você acha o Gary, que é o outro personagem principal do jogo, um menino mais velho, um rapaz mais velho, que também se perdeu no mundo fabricado de algum jeito, também interagiu com o quadro e foi parar lá, também tá perdido nesse lugar, sem saber como chegou, sem saber como sair. E vocês dois juntos começam a explorar com a intenção de fugir dali. E nesse processo as coisas começam a desenvolver tanto a personalidade da Ivy, que ela não fala muito, ela não tem muitas falas diretas durante o jogo, mas você vê essa personalidade dela construída. Ela é uma criança com medo, ela é uma criança assustada, ela não sabe onde ela tá andando com um estranho, mas ela escolhe confiar nesse estranho. E o Gary também tá com medo, o Gary também tá assustado, o Gary também quer sair dali, porém ele se coloca numa posição de não surtar, ele se coloca numa posição de não ficar com medo o tempo inteiro, porque a Ivy encontrou ele. E ele se coloca nessa posição de protetor dela. Ele se coloca que ele tem que cuidar dela até os dois arranjarem uma forma de sair
dali. E não só por isso, mas esse é um dos motivos principais que as pessoas gostam muito do Gary, gostam muito da Abby e gostam da dinâmica entre os dois. Os dois funcionam muito bem, não só em questão de visual, que o visual dos dois é extremamente característico, o visual dos dois é extremamente funcional dentro do jogo e como estética pura ali, mas os dois funcionam nessa química de irmão mais velho e irmão mais novo. De duas pessoas que estão numa situação muito ruim, muito horrível, mas pelo momento se juntaram e criaram essa relação, criaram essa conexão para escapar dali o quanto antes. Com os dois juntos, você controlando principalmente a Abby, existem momentos do jogo onde você controla o Gary. Aparece o principal antagonista do jogo, aparece uma completa de uma filha da p... que é a Mary. Também uma criança pequena, usando vestido verde, loira, os olhos claros. E inicialmente, no começo, quando você encontrar ela, nos primeiros momentos ali com ela, também dá pra pensar que ela é uma criança perdida dentro do quadro, que ela também estava andando na exposição, que ela também interagiu com o quadro e que ela se perdeu ali dentro, igual o Abby e a Gary, igual a Abby e o Gary. Dá pra pensar isso fácil. É como o jogo te apresenta ela. Mas enquanto vocês vão andando na exposição amaldiçoada, detalhes pequenos acontecendo, eventos do jogo acontecendo, cutscenes do jogo acontecendo, você vai vendo que, na verdade, ela também é uma das criaturas que estão dentro da exposição amaldiçoada. Porque esse tempo todo que você está explorando o lugar, esse tempo todo que você está passando pelos lugares, vendo as exposições, interagindo com os quadros, porque agora as obras interagem de volta com você na maior parte das vezes, elas são todas, a maioria delas pelo menos, exposições, obras que você consegue ver no mundo normal, fora do mundo fabricado. Dentro do mundo fabricado, todas elas têm vida. E muitas delas são nocivas a Abby e ao Gary. Nenhuma é nociva a Mary, porque a Mary também é uma obra. Isso é revelado mais tarde no jogo. Você com o Gary, em certo momento você entra numa pequena biblioteca e lá você pode ver uma enciclopédia das obras do Gertena. E a última obra que o Gertena fez em vida foi a Mary. Ela também está presa no mundo fabricado. Ela foi pintada provavelmente com a intenção de ser uma pessoa real. Então ela é uma pessoa real, ela tem todas as intenções, vontades de uma pessoa real, vive como uma pessoa real, porém dentro do quadro. Dentro desse mundo fabricado inteiro do Gertena. E o objetivo da Mary, por ela viver dentro do quadro e ela sempre conseguir ver o mundo de fora, é sair dali. Ela de fato quer ser uma pessoa de verdade. Porém, ela não pode só fazer isso. Não é uma coisa simples para ela ser só uma pessoa de verdade. Ela começa a acompanhar os dois. Ela começa a acompanhar a Abby e o Gary, guiando os dois, por assim dizer, para o mundo dela. Para o mundo especificamente dela. Que é a caixa de brinquedos, se eu não me engano o nome. E nessa área é onde vai se aproximando do final do jogo. É ali onde você vai chegando nas partes não exatamente mais memoráveis do jogo, porque eu acho que uma das partes mais memoráveis do jogo é quando você tá com o Gary e você entra na sala de bonecas, que você tem que resolver o puzzle das bonecas, você tem que ir contra o relógio, que a porta tranca, e contra o relógio e achar a boneca certa e tirar a chave de dentro dela, enquanto no quadro principal da sala vem sair uma boneca gigante e se o Gary morrer nesse momento, esquece. O jogo não dá game over, se eu não me engano, mas você perde o controle do Gary, você volta pra Abby e não tem mais Gary. Isso é
levado como consequência, como pilar para nos finais, aliás. Vou falar dos finais depois, tem alguns. Não vou falar de todos, não. É final pra caralho também. Não vou falar de todos, não. Na caixa de brinquedos, vocês descobrem, vocês, Ib e Gary, descobrem a verdadeira intenção da Mary, que ela tem que, pra virar uma pessoa real, sacrificar alguém. Sacrificar uma pessoa de verdade para que ela possa pegar a essência dela, por assim dizer, e virar uma pessoa de verdade. Basicamente, em resumo, de certa forma, dizer, mesmo que figurativa, alguém tem que viver no lugar dela dentro do mundo fabricado para que ela viva no mundo real. Isso também baseia no final. E contando aqui da coisa que eu acho que todo mundo sempre faz, você mata a Mary e foge. Você volta pro mundo real. E essa saga inteira, desde o momento em que você entra no mundo fabricado até o momento que você sai de lá, é tudo uma sensação, mesmo que de terror, mesmo que assuste, porque você entra na pele da Ib e do Gary, vocês são de pessoas novas, mesmo que o Gary seja mais velho, ele é um moleque novo, a Ib uma criança, são duas pessoas que não se conhecem, perdidas num mundo bizarro, sendo atacadas por quadros, tipo o quadro da Dama de Vermelho e suas variáveis, os manequins sem cabeça, o vermelho, o azul, se não me engano, amarelo, o verde, que ficam perseguindo a Ib e o Gary em toda oportunidade, as cabeças de manequim que não, mesmo que elas não ataquem exatamente, elas estão sempre observando na maioria das oportunidades, na maioria dos lugares, e passa uma sensação muito horrível, sem contar, por exemplo, salas que são cheias de gás tóxico que o Gary tem que entrar para fazer pegar algo e sair correndo antes que morra, mãos que ficam saindo das paredes e te dão dano, um quadro que cospe em você, um quadro que quer comer sua rosa, e se você der sua rosa, vou falar da sua rosa depois também, se você der sua rosa pra ele, ele come sua rosa e você morre. Toda a exposição quer matar os dois. Eles estão fugindo de monstros que não davam pra ser imaginados antes. Então, é uma aventura mágica, é uma aventura de terror, é um jogo que, se você se prender bastante ali nas 3, 4 horinhas no máximo que você demora para zerar, isso com dificuldade nos puzzles, você consegue se emocionar, você consegue se apegar aos personagens, você consegue até, quem sabe, chorar um pouco. Não foi meu caso, mas obviamente tem muita gente que já chorou jogando esse jogo, porque a história é boa, porque a história bate. Assim, os únicos 3 personagens que tem durante o jogo inteiro, os personagens chaves, Ib, Gary e Mary, são muito bem construídos no espaço de tempo que eles têm. Tudo tudo funciona muito no tempo que tem pra funcionar. Esse é um dos motivos que eu falo que Ib é um jogo tão marcante e que sobrevive muito bem até hoje. Não só pelo remake que teve na Steam, até se jogar o clássico baixando no Zero Corpse ou qualquer outro lugar que baixava jogo assim, é um jogo que funciona muito. É um jogo que abraça muito quem joga. A história é muito fácil de se apegar. É muito fácil de se prender à história de Ib. Esse é um dos motivos que é ótimo você contar música, você contar o traço, você contar o estilo do jogo. E funciona. Funciona bem pra c... O jogo tem 7 finais ao todo. Todos os finais, normalmente, são variações simples de uma coisa ou outra, são variações tranquilas de uma coisa ou outra, ou uma escolha que você fez, ou contando tanto que você interagiu ou não com o Gary. Desculpa.
que dentro do jogo tem uma contagem escondida do Gary, que é basicamente o medo dele, por assim dizer, o desespero dele, por assim dizer, se eu não me engano o nome é Doom Counter, que se tiver muito baixo ou muito alto, muda o que acontece com o Gary, o que acontece no geral, e o seu final, principalmente, dependendo quão alto ou quão baixo tá. Ele melhora com você falando muito com o Gary, interagindo com o Gary sempre que possível e não deixando o Gary tomar muito dano, não deixando o Gary sofrer muito durante a exploração no museu e nada parecido com isso. Ele fica pior se você não falar, se você falar zero com ele fica pior se você deixar ele morrer uma vez ou outra, ele fica pior se ele sofrer muito durante toda essa aventura dentro do museu. Provavelmente o primeiro final, provavelmente não, com certeza o primeiro final que você vai pegar no jogo onde você só sai, onde você vaza e os dois não lembram um do outro no final, se encontram no museu, mas o Gary esqueceu da Ib e vice-versa, se eu não me engano. Eu tô desse jeito aqui agora pra me retratar, porque eu errei. Editando o vídeo e lembrando bem do que eu tava falando, eu errei na descrição inteira de um dos finais do jogo. Que não era pra eu ter errado. Eu errei por burrice mesmo. É a melhor forma de dizer. Eu tava lendo uma coisa, eu juntei com outra coisa e simplesmente tudo eu errei. O pior final que você pode pegar no jogo é o Juntas pra Sempre, o Together Forever. E é onde a Ib e a Mary ficam, de fato, juntas pra sempre. E de todos os finais ruins, esse é que eu pessoalmente e muita gente considera o pior final, porque o Gary morre e a Ib e a Mary ficam juntas no fim de tudo. A Mary consegue o que ela sempre quis, que foi sair do quadro. A Mary consegue um sacrifício para ela conseguir virar uma pessoa real. É que a Mary meio que convence o Gary a dar rosa para ela, porque depois de uma sessãozinha rápida de eventos específicos que você tem que fazer e que você tem que ver para pegar esse final, a Mary taca a rosa da Ib. A Mary estaria para fazer o sacrifício com a Ib, por assim dizer. Pelo menos dando a entender que ela faria esse sacrifício, assim, entre aspas, ritual com a rosa da Ib. Porém, ela conversando com o Gary e tudo funcionando ali do jeito que a Mary quer, ela consegue a rosa dele e ela começa a fazer bem me quer, mal me quer com a rosa do Gary, até não sobrar pétala nenhuma. Depois de mais algumas cenazinhas, tem uma despedida realmente triste entre o Gary e a Ib, onde ele diz que vai encontrar ela caso ela precise. Ele meio que garante que sempre vai estar lá por ela. Porém, obviamente, ele não vai. Porque dentro do mundo fabricado, as rosas representam o coração. Se o coração morreu, a pessoa morreu. Como acontece no jogo nas situações que você morre. E quando a Ib atravessa o quadro de novo, quando ela passa do mundo fabricado para o mundo real de novo e anda pela exposição, na recepção ela consegue encontrar o pai e a mãe dela, porém junto dos dois também tá Mary, porque a Mary conseguiu o que ela queria, ela trocou de lugar, ela virou uma pessoa real no lugar do Gary. E não só isso, ela virou uma pessoa real no lugar do Gary, porém ela também virou a irmã da Ib, irmã de sangue da Ib. E logo a Mary percebe a
caso, né, você tenha ali o item, ela percebe o doce, a bala que o Gary deu pra Ibi, e ela come pra zerar a lembrança total possível do Gary. Porque a Ibi ficaria confuso de como ela tava com aquela bala e de quem era aquela bala. Isso também acontece caso a Ibi esteja com o isqueiro do Gary, que a Mary vai ver o isqueiro que era do Gary e vai pegar da Ibi falando que aquele é perigoso. Porque a Mary lembra do que aconteceu no quadro, porém a Ibi não lembra o que aconteceu no quadro. E ela tem medo de que qualquer coisa que ela vê, ela vai de fato lembrar do Gary. E esse é o pior final possível, porque o Gary ficou no mundo fabricado. Isso se ele não realmente morreu, contando que não tinha mais rosa dele, não tinha mais pétala na rosa dele. E a Mary conseguiu o objetivo final dela. A Mary conseguiu o que ela sempre quis da forma mais cruel possível, da forma mais arrombada possível. Que não foi só matando qualquer um, foi matando um personagem que todo mundo se conectou e um dos personagens principais e mais queridos de toda a trama. Do outro lado, porém, o final promessa de uma reunião, que é o melhor final possível, que é não um porre de pegar, mas é chatinho de pegar até o final verdadeiro do jogo, é considerado o melhor final, não é considerado o melhor final, não só o melhor final do jogo, como o final verdadeiro do jogo, com você fazendo tudo certinho, tudo bem corretinho, não deixando o Gary ficar louco, fazendo tudo direito em relação a Mary, pegando tudo que tem pra pegar, passando por tudo que tem que passar na ordem certinha. Quando a Abby e o Gary escapam do quadro, escapam do mundo fabricado e voltam para o mundo real, quando eles se encontram de primeiro momento, parece que foi a mesma coisa. Parece que eles não se lembram exatamente um do outro quando eles se encontram, mas aí o Gary percebe que ele tá com o lenço da Abby no bolso, o lencinho que sempre tem no menu, sempre tem no inventário quando você tá com a Abby, ele percebe que tá com ele lembra dela, e vice-versa. E aí os dois podem continuar no mundo real a amizade que eles desenvolveram o tempo inteiro dentro do mundo fabricado. É o melhor final possível, é o final que mais abraça possível, o final mais fofo possível realmente, porque quando você pega os finais base, por assim dizer, e você percebe que os dois não lembram o do outro, que os dois não vão continuar a amizade que os dois criaram dentro do quadro, no mundo real, é uma coisa que dói. Porque os dois juntos é uma coisa que você se apega, os dois juntos é uma coisa que funciona. E não ter mais no mundo real só porque eles esqueceram um do outro é quase chato, assim, é quase frustrante, assim, depois de você fazer tudo pros dois escapar e foda-se. Escapou, a vida dos dois continuou um separado do outro. Nesse final não. Nesse final os dois vão continuar a amizade. Os dois vão continuar sendo a dupla que eles formaram dentro do quadro. A arte do jogo em si, não só a arte em questão visual, a arte no todo do jogo, só não é o principal por culpa da história, mas quando é falado sobre Ibi, quando é falado sobre o jogo, toda a questão visual, toda essa construção importa muito pro todo que o jogo marcou, pro quão importante o jogo é. O jeito que a pixel art é construída em Ibi é uma coisa tão diferente comparada a muitos outros RPG Maker, não só da época, mas no geral, que como foi dito,
no mesmo ano saiu Mad Father e saiu The Witch's House, que também são dois jogos de RPG Maker com um estilo visual muito definido e muito único. Assim, The Witch's House dá pra lembrar por ser um jogo mais caótico, por assim dizer, pelo tanto de jeito que você pode morrer no jogo e pela história do jogo em si. E Mad Father é lembrado principalmente pelo quão boa a história do jogo é e pelo jeito que o jogo vai, pelo jeito que o jogo funciona, pelo jeito que o jogo te deixa imerso e tudo mais. Porém, esse pensamento vem muito olhando o visual dos três personagens principais. Tô olhando o visual de da maioria dos personagens ali no todo, todos os que são personagens que aparecem, tanto as criaturas do mundo fabricado, personagens menores aqui e ali, até as pessoas da exposição, porque eu acho incrível que logo quando você chega na exposição, se você fala com uma das pessoas que estão lá, um dos NPCs, eles só fala que ele quer muito fumar um cigarro. É muito relatable esse cara. Então, de uma coisa que faz o jogo ser um pouco mais único, na minha opinião, de você conseguir falar com todos os NPCs que estão ali, cada um fala uma coisa diferente, cada um só tá vivendo a vida deles. Mas o visual dos três principais carrega muito não só como eles são, carrega muito não só a personalidade deles e até o nível de relevância deles dentro do jogo, mas também carrega o que eles são e o que eles querem passar, assim. A Ib sendo a protagonista do jogo, o protagonista principal do jogo, e sendo uma criança, é fácil ver isso nela. É fácil ver esse visual mais inocente nela. É fácil ver esse visual mais frágil nela. Porque comparando com todo mundo que aparece no jogo, não comparando só com a Mary e com o Gary, comparando com todos os NPCs que estão em volta, dá pra ver, isso tô falando que dá pra ver, mas é muita opinião minha embaixo disso, que a Ib com certeza daquelas crianças mais riquinhas, assim, aquelas meninas mais mimadas desde criança, assim. Porém, olhando ali fora só da questão aparência, olhando a personalidade dela, o visual dela fica melhor porque é diferente a personalidade pro visual. Do jeito que a Amy se veste, ela tem um lencinho no bolso, todo o visual dela faz muito parecer que ela seria uma menina muito nojentinha de se ter por perto. Aquelas crianças chatas, aquelas crianças mimadas, aquelas crianças horríveis que não dá pra conversar, que quer tudo na mão, que é mimada pra caralho. É o que visualmente, pelo menos pra mim, é o que me representa isso. Mas a personalidade dela é o oposto disso. E tendo sido pensado ou não, sendo isso ou não, eu acho isso um detalhe bom. Eu acho isso um detalhe muito incrível, assim, que funciona pro que o jogo oferece. Aí vem o Gary, por exemplo, que desde o primeiro momento que você vê o Gary, você suspeita do Gary. Desde o momento em que o Gary aparece desmaiado no chão, você fica em choque com quem é aquele cara. Por que que ele tá lá? Por que que ele é tão esquisito? O Gary, ele é mais alto que todos os personagens que aparecem, sejam personagens humanos, sejam as obras no mundo fabricado, sendo obras no mundo fabricado, não esculturas e tudo mais, obras que dá para ali para equiparar o tamanho de uma forma com sentido. Ele é muito alto, ele é muito magro. Parece muito que eu falei de mim mesmo agora, mas eu não falei. O casaco dele é verde, o cabelo dele é roxo, meio rosa. Ele não faz sentido com o todo ali. Ele é um
pegaram o criador do jogo pegou a ideia de fazer um personagem misterioso com o Gary e foi muito a fundo nisso, porque o visual dele passa essa esquisitice. E também ele só é um cara assustado, com medo, preocupado em sair dali, querendo sair dali o quanto antes pra não ficar mais perdido ainda naquele lugar. Ele claramente, em muitas cenas, ele não lida bem com nada do que tá acontecendo e ele só tá desesperado pra realmente só escapar dali. Funciona muito bem. E o Gary, especificamente, dentre os três, eu acho que tem o visual. Acho que ele tem o visual mais característico entre os três, porque por muito tempo foi discutido no fandom. Eu não sei se é discutido até hoje com o remake. Faz muito tempo, faz muitos anos que eu vi isso, tanto que eu pensei que era uma memória falsa, era uma coisa que eu criei ali na minha cabeça. Mas muita gente pensou por muito tempo, talvez muita gente ainda acredita nisso, que o Gary, igual a Mary, também é uma pintura. Ele também nunca existiu no mundo real. Que ele também só quer sair dali pra virar uma pessoa de verdade. Porque o visual dele é muito esquisito. Ele tem um visual único demais. Funciona, mas é estranho demais comparado a o trio principal. O cabelo dele é roxo, que claramente é uma cor de cabelo, faço uma cor de cabelo que não existe. Pode ser pintado, mas ainda assim é uma cor de cabelo que não existe. E um detalhe muito pequeno em questão da arte, que eu fiquei muito feliz que tá no remake também, que parece que tem uns pedaços do casaco que ele usa que estão se desprendendo do casaco. Isso é só um detalhe simples, como se fosse um casaco de pelo e realmente tem uns pedaços saindo, porque isso acontece bastante com casaco de pelo ou coisas parecidas assim. Porém, algumas pessoas só pensava que isso é um detalhe da arte dele, como se esses pedaços da roupa dele meio que ficassem voando assim em volta dele. E quando um personagem tem o visual dele discutido desse jeito, é um dos momentos que você vê que funciona o visual dele. Deu certo o visual dele. Se ele foi feito com base pra ser chamar a atenção dos olhos e ser esquisito, com ele funciona total. E por último tem a Mary, que também funciona de uma forma magistral. Não sei a melhor palavra para definir, funciona de uma forma incrível, que ela engana você desde o primeiro momento. Quem joga a Ib pela primeira vez não suspeita da Mary. Não tanto, pelo menos. Não de uma diferente do jeito que suspeitou do Gary quando ele aparece no primeiro momento. Ela é uma menina da mesma idade da Ib, provavelmente, ou de uma idade muito próxima. Loira, olhinho claro, veste uma sopa mais clara também, com lencinho branco aqui na frente. Passa essa personalidade mais infantil, mais animada, mais rápida, mais elétrica, querendo sair dali, mas mostrando, dando sinais, dando a entender que mesmo querendo sair dali, ainda tá se divertindo naquele lugar esquisito. E é óbvio que tudo isso, depois do plot de que ela queria matar um dos dois, queria sacrificar um dos dois pra sair dali, pra se transformar em uma pessoa real, mostra o quanto em aparência ela te engana. Dos que você conhece no mundo fabricado, você olha pro Gary, você olha pra Mary, você não vai suspeitar da Mary. Você não vai suspeitar da menininha loirinha feliz e deixar de suspeitar do cara gigante de cabelo roxo com um casaco enorme, com uma cara de morto, de tanta depressão que ele provavelmente tem, de tanto cigarro que ele provavelmente já fumou na vida. Você vai suspeitar dele, não dela. Isso não chega nem a ser um detalhe, isso tá exposto na cara, assim, e escrevendo todo o roteiro, jogando o jogo que eu joguei pra gravar, e vendo tudo que eu tenho visto sobre Ib nos últimos tempos ali pra fazer o vídeo melhor,
eu tô cada vez mais apegado nesse jogo de novo, por culpa desses pontos e por culpa dessas diferenças ali de só do quão bom é, do quão divertido é ver isso agora por fora, presta atenção dessas coisas. É legal pra caralho. E uma coisa que eu quero pontuar rapidamente é que do original pro remake foi um upgrade total de tudo. Todos os personagens ficaram mais bonitos, as obras ficaram mais bonitas, as obras novas que vieram são incríveis, os puzzles novos que vieram são incríveis. A mãe da Ivy teve um upgrade, não foi um upgrade tão grande assim, mas a mãe da Ivy teve um upgrade, porém eu acho que o único personagem que teve um downgrade pesado foi o pai da Ivy. Desde o original, o pai da Ivy já era um cara que se destacava, porém no remake ele é só um NPC do mais aleatório possível, feito com uma preguiça. Outro ponto, outro detalhe muito importante no jogo, que acompanha basicamente durante o jogo inteiro, que você vê já no antes de entrar no mundo fabricado, são as rosas do jogo. E em questão de mecânica, elas funcionam meio que como sua barra de HP, sua barra de vida. Toda vez que você toma dano, você perde uma pétala. Eu não lembro se é no remake que você perde um espinho ou se é no original que você perde um espinho e... não lembro. Acho que no remake você perde o espinho, no original a rosa vai se desfazendo, as pétalas vão caindo. Além disso, as rosas, as 3 rosas, sim, 3 rosas, dizem muito também sobre os 3 personagens principais. Não foram só escolhidas de um jeito que combinava com a aparência. São escolhidos com um sentido ali. Algumas coisas são teorizadas ali por... não são confirmadas exatamente pelo criador, são teorizadas por fã, mas dá pra dizer que é canon porque faz muito sentido. Tipo a rosa vermelha da Abby. O vermelho, no geral, significa paixão, significa compaixão, significa intensidade e do jeito dela é tudo isso. Tudo isso é o que a Abby passa sempre nos momentos que você tá jogando com ela, que é a grande maior parte massiva do jogo. As escolhas corretas a se fazer com a Abby são sempre as escolhas que mostram compaixão com quem tá em volta de você ou com a situação no todo. A Abby é claramente uma pessoa com muita compaixão dentro dela. Ela é uma pessoa muito energética, mas ela é uma pessoa que se importa com as pessoas que estão em volta dela. E isso que é o que a rosa dela quer dizer. Essa é a mensagem que a rosa dela passa. Por isso que a rosa dela termina de contar a personalidade dela, fora só da questão aparência ali. E isso é um detalhe legal, que a rosa dela tem menos pétalas que a rosa do Gary, porque ela é mais nova que o Gary. Então é como se a rosa dela ainda não tivesse crescido por completo. Não é só pra deixar o jogo mais difícil enquanto você joga ela. Na verdade é pra deixar o jogo mais difícil enquanto você joga com ela, mas é porque faz mais sentido ser assim. Isso é legal. Eu, eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Depois que eu comecei a prestar atenção nesse detalhe, eu achei muito foda. Eu achei muito legal. E falando do Gary, a rosa dele é azul. Principalmente, isso é o motivo mais canônico, que é como uma metáfora mostrando o ele acreditar que eles vão conseguir sair dali, que é uma metáfora para um milagre impossível, por assim dizer, porque rosas azuis são bonitas, mas rosas azuis não existem naturalmente. Não, só não nasce uma rosa azul do nada. E ele sempre, a todo momento, mesmo com medo, mesmo abalado, mesmo com qualquer coisa acontecendo, ele não deixa acreditar de que eles vão conseguir sair dali, que eles vão conseguir dar um jeito de sair dali os dois juntos e tudo dar certo. Depois,
Porém, mais trazido pela questão dos fãs, vendo ali o personagem, vendo a rosa, vendo a cor, o azul e a rosa azul dele também mostra esse lado mais misterioso dele, mostra essa parte mais escondida do Gary, porque mesmo a gente jogando com o Gary, mesmo a gente conhecendo o Gary, tendo os momentos com o Gary, a gente em momento algum realmente sabe quem é o Gary por completo, assim, pelo todo, assim, e isso pode ser um stretch, né? Não lembro, pô, não lembro a palavra em português, é foda. Pode ser um exagero, melhor, mas muita gente também coloca que a rosa dele é azul, que demonstra o sentimento de solidão e depressão do personagem. A solidão até concordo, ele claramente é um moleque bem solitário, bem afastado dos outros. Depressão já não sei, mas isso é que muita parte da fandom colocou quase como canon. É isso que muita parte da fandom colocou como um dos significados da rosa dele também. E por último vem a rosa da Mary, que mesmo a gente não jogando com a Mary, mesmo a Mary não mostrando ter uma rosa, na verdade tem um momento que mostra que ela tem uma rosa, porém a rosa da Mary é falsa. O que é meio óbvio de se pensar depois de saber todo o plot da Mary, toda a história da Mary, que ela também é uma pessoa falsa, mas ainda assim é legal que existe essa preocupação, que ela queria tanto ser uma pessoa de verdade, e ela sabendo do significado da obra da rosa, que eu não vou lembrar o nome agora, que a rosa representa o coração, a rosa representa a alma, que ela tinha uma alma falsa, ela também tinha um coração falso. Ela era uma pessoa falsa por completo, até o coração, até a alma dela eram falsos. E o detalhe da rosa dela ser amarela também é porque no quadro dela ela tá envolta, tem rosas amarelas ali com elas. E de novo, talvez aquele exagero, talvez aquele trazido por fãs ali, mas esse eu gosto bastante, que o amarelo pra ela, a cor principal dela ser amarelo, tem dois sentidos. Tanto a parte mais inocente, a parte mais radiante, a parte mais alegre, a parte mais animada dela, que é como se fosse, por exemplo, como se o amarelo fosse o sol, uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito divertida, que gosta de brincar, que gosta de se divertir, o que é de fato a Mary. Quando ela se apresenta, ela é assim, e em vários momentos ela demonstra estar se divertindo com o que está acontecendo, conseguindo ver um lado bom em tudo aquilo, em toda aquela situação horrível que eles estavam passando. Ela consegue ainda brincar, ela consegue se divertir, ela consegue achar uma forma de sorrir no meio de tudo aquilo. Porém, do outro lado da moeda também mostra o lado invejoso da Mary, mostra o lado odioso da Mary, mostra o lado detestável da Mary, porque ela tava se divertindo? Tava, mas ela sempre ficou vendo todo mundo fora do quadro e sentiu inveja de todo mundo. E quando ela viu a chance de conseguir fazer um sacrifício, de matar alguém para sair dali, ela não pensou duas vezes, ela só começou a colocar o plano dela em ação. Então, também mostra o quão horrível é a Mary como pessoa, como pessoa falsa, obra de arte, coisa. Isso aqui tudo eu vou falar de um jeito que não é minha área, então só quero comentar sobre também que, sinceramente, eu acho que é uma das partes que mais me pega do jogo, que é a trilha sonora do jogo. Em momento algum, andando pela exposição normal, andando pelo mundo fabricado, tem poucos momentos de silêncio ali, tem poucos momentos onde as coisas estão de fato quietas, porque você está sempre acompanhado pela trilha sonora do jogo, e que
puta trilha sonora boa. Tudo sempre é colocado, a trilha sonora sempre fica fazendo você pensar, sempre deixa tudo num clima tão esquisito, num clima tão mágico, mas um mágico quase um pouco desconfortável, um mágico quase um tanto perigoso ali, por assim dizer. E isso é sensacional. As músicas são ótimas, é tudo muito bem feito, são instrumentais bons. Esse foi feio. São instrumentais bons, são toques, sons, ritmos, melodias claramente com um peso emocional, com uma carga emocional muito grande. Não só combina com o jogo nesse clima mais dark, só que um dark um pouco mais animado, por assim dizer, um dark um pouco mais rápido, porém também traz esse sentimento de estranheza que toda a exposição do Gertena traz e que principalmente todo mundo fabricado traz. Você não tá num lugar normal, você não tá num lugar que funciona com as regras do mundo que a gente conhece. As músicas colocam isso. A música que toca no momento que o Gary tá resolvendo o puzzle na sala de boneca. A própria música tema do Gary, a música tema da Mary, a música que começa a tocar quando você tá no sketchbook, que é onde a Mary mora. De fato, todas as músicas constroem tão bem o ambiente que em poucos jogos, não só RPG Maker, jogo indie, AAA, que muitos jogos num todo não conseguem passar de uma forma tão presente, tão boa. Assim, é uma trilha sonora que mesmo sendo entre muitas aspas mais simples, eu não consigo falar que uma trilha sonora é mais simples porque mexer com música é um trabalho, mas mesmo que sendo mais simples, por exemplo, do que a trilha sonora de Undertale, chega no mesmo nível fácil. Assim, todo mundo ama escutar as músicas de Undertale. As músicas de Undertale encaixam com todo momento possível. Qualquer coisa que você está sentindo, você consegue encaixar uma música de Undertale naquele momento. E mesmo que você não consiga encaixar cada música específica de Ibi com um sentimento específico, sentimentos parecidos com melancolia, estranheza, quietude, calmaria, tudo que tá nesses espectros, você consegue casar com a trilha sonora de Ibi e isso é além do espetacular. Ali, esse jogo tem uma direção de arte no todo, visual, musical, tudo divina, assim. Eu gosto muito de Ibi, eu me importo muito com Ibi porque eu conheci Ibi há muito tempo atrás. Eu conheci Ibi quando eu era criança ainda. Eu não tinha exatamente um computador para jogar Ibi, eu nunca tentei jogar Ibi no computador que eu tinha quando eu conheci o jogo. E ainda que eu só tenha visto gameplays sobre Ibi, especificamente a série de Ibi da Player Barbie, que, cara, eu acho que é um dos tesouros que a gente tem ainda no YouTube brasileiro, que, trazendo a Barbie ainda também, comentário rápido sobre, é que ela popularizou muito esse jogo no Brasil na época lá atrás, uns 10, 11 anos atrás, porque não costumava, ela ainda faz live, ela ainda faz conteúdo, ela ainda traz esse tipo de jogo. Se eu não me engano, ela rejogou o Ibi um tempo atrás, o remake, e ela trazia esse tipo de jogo que, mesmo quem assistia gameplay, não era o tipo de jogo que as pessoas iam atrás de assistir, sabe? E do jeito que ela sempre falou, do jeito que ela sempre agiu, com a personalidade que ela sempre teve, trazer um jogo desse, apresentou Ibi, apresentou Aoni, apresentou Madfather, apresentou Witch's House, apresentou um mundo de RPG Maker pra uma galera que nunca
conhecer. Isso é experiência própria, porque eu nunca ia conhecer nenhum desses jogos. Provavelmente poderia até conhecer, mas eu nunca ia demonstrar interesse por nenhum desses jogos se não fosse ela. Ai, puta que pariu, ela vai aparecer aqui. Ai, meu Deus. Ai. Lá atrás, IB foi muito importante pra mim, porque bateu ali mais ou menos na época que eu comecei a escrever as coisas que eu gosto de escrever. E a ideia de IB sempre me inspirou bastante. Uma galeria de arte, trabalhar com arte, transformar quadros, esculturas, obras de arte num todo, num ambiente de terror, num clima confuso, num clima estranho, num lugar bizarro. Assim, tem poucos lugares que você consegue trabalhar um terror tão bem e de uma forma tão criativa quanto uma exposição de arte. Porque, igual no jogo, você nunca sabe qual obra vai querer te matar. Por exemplo, o quadro da Dama de Vermelho, ou a Dama de Azul, a Dama de Amarelo, a Dama de Branco, que eu não lembro o nome do quadro do remake, Dama de Branco, que fica correndo atrás de você enquanto ela vira as damas de todas as outras cores possíveis. Os manequins, tudo. Você não sabe qual obra quer te ajudar, você não sabe qual obra quer te matar. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E funciona tanto. Assim, e teve uma época, teve uma situação específica na minha vida que eu já sonhei com o IB. Como se eu tivesse dentro do jogo, como se fossem os personagens do jogo. Esse é o nível de carinho que eu tenho por esse jogo. E o que me deixa muito alegre é que não só muita gente tem esse carinho pelo jogo, mas como o IB é daquele tipo de jogo que ninguém tem exatamente como falar mal, e não tem nem por que falar mal. IB é um jogo divertido, IB é um jogo que você gasta. Se você quiser fazer todos os finais, se você quiser completar a galeria do Gertena e pegar a única conquista que tem na Steam, se você quiser fazer tudo o que dá pra fazer de possível no jogo, você não gasta 7 horas ali, provavelmente. Você não gasta 6 horas ali, dependendo. E mesmo sendo uma experiência rápida, é uma experiência tão ótima, uma experiência tão boa, uma experiência tão divertida. E até fizeram. Não existe mais. Isso aqui é um comentário rápido que eu quero fazer, que eu até vou ficar um pouco preocupado de fazer, porque eu não sei se é um comentário passível de se fazer ou não, mas existiram fangames de IB. Não exatamente um fangame inteiro, mas versões feitas por fãs de IB que até colocaram finais novos no jogo. Por exemplo, teve a versão hardcore do jogo, que você tinha que zerar o jogo com uma vida só, podendo tomar só um hit. Se você tomava o hit, resetava. O único momento, pelo que eu vi, que isso mudava era na sala que você tem que cumprir. Na sala que você tem que passar com o Gary, que a sala tá cheia de veneno. Eu acho que esse é o único lugar que a regra não se aplicava, porque lá você é obrigado a tomar dano pra terminar uma posição na sala. Porém, o resto do jogo era tudo. Tomava um hit e morria. E nessa versão, não só a parte hardcore, tinha o final. Tinha o final sacrifício. Que a Ib se sacrificava pra Mary poder sair. Uma coisa bem pesada pro jogo, porque do jeito que era descrito a cena, do jeito que mostrava a cena, mano, a Mary ficava gritando, o Gary ficava implorando pra ela não fazer aquilo, e a Ib fez tudo sorrindo porque ela sabia que os dois iam sair. Loucura. Assim, loucura. E quando a Mary e o Gary saía, o Gary esqueceu de tudo, mas a Mary lembrava. Então os dois eram irmãos quando eles saíam do quadro. E a Mary lembrava de tudo, o Gary não lembrava de nada. Então quando a Mary vê o quadro da Ib na exposição, ela desaba chorando. O criador do jogo não gostou da versão. Pelo que eu entendi, ele falou que um final daquele, uma versão daquele, não era algo que ele queria relacionado ao jogo original. Então
até onde eu sei virou Lost Media, ou é muito difícil de achar. IB marcou muito ali, eu acho. IB é muito especial pra muita gente. Tem vezes que eu quero escrever, eu fico escutando as músicas do jogo, a estética do jogo me ganha até hoje e é só um jogo muito especial. É um jogo que eu fiquei muito feliz que teve o remake, que muita gente nova conheceu e eu espero que muita gente nova continue conhecendo. É de fato um jogo muito importante. É uma experiência que é válida. Todo mundo que gosta de jogo assim passar em algum momento. Eu só quero deixar claro aqui que esse aqui é o primeiro vídeo que eu gravei, esse aqui é o primeiro vídeo que eu editei. Que eu editei. Eu editei minhas próprias mãos, eu editei esse vídeo. Não tá perfeito, não tá a melhor coisa de todas, mas feito com todo o carinho que eu podia fazer. Então, se tu gostou do vídeo, se inscreve, eu vou fazer mais vídeo assim. Deixa um like pra eu saber, tanto para o vídeo chegar em mais gente, comentário pro vídeo chegar em mais gente. E vão vir mais vídeos assim, eu pegando um tema, pegando um jogo e falando sobre por muito tempo. E pra mostrar pra mais gente, pra chegar em mais gente, só manda pra alguém, outra pessoa que você achar que você vai gostar. Espalha a palavra que a gente chega em muita gente o quanto antes. E obrigado por ter assistido até aqui.